Acusações chocantes de má conduta atingem um departamento de polícia da Carolina do Sul após a prisão de um capitão e uma mulher local. Segundo investigadores, eles iniciaram um relacionamento sexual após ele investigar uma denúncia de abuso infantil e, supostamente, tentou encobrir o caso. Estamos investigando esse caso realmente inacreditável com o advogado local Tyler Bailey. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. A cidade de McBee, na Carolina do Sul, foi abalada após um capitão da polícia ser acusado de ter relações sexuais com uma mulher cujo filho pode ter sido vítima de um ataque brutal e de tentar encobrir o crime. Sim, essas são as pessoas envolvidas. Temos Janice Curtis, 34 anos, também chamada Janice Irving, e Gregory Block, 40 anos. No dia 7 de agosto, agentes das divisões de aplicação da lei da Carolina do Sul, também conhecidas como South Carolina Law Enforcement Division, prenderam Block e Curtis, levando-os para o centro de detenção do condado de Chesterfield. Segundo o tribunal, ambos pagaram fiança e foram soltos no mesmo dia. Mais tarde, dezenas de agentes da South Carolina Law Enforcement Division foram vistos na prefeitura de McBee, que reúne tribunal e polícia da cidade, aparentemente cumprindo mandados de busca. Isso é, de acordo com o veículo de mídia Queen City News. Agora, Block, que foi suspenso do cargo de capitão da polícia no departamento de polícia de McBee, agora enfrenta uma acusação de má conduta no cargo, enquanto sua suposta amante, Janice Curtis, é acusada de crueldade contra uma criança. Ambos ainda respondem por obstrução da justiça. Há muito a ser discutido. Quero trazer de volta ao programa Tyler Bailey, advogado criminal e de direitos civis da Carolina do Sul, para comentar essa investigação e os próximos passos do caso. Primeiramente, Tyler, você estava dizendo que uma das questões é que estamos falando de uma comunidade de cidade pequena e do chefe de polícia acusado de irregularidades. Você acha interessante como isso está sendo noticiado, certo? Sim, eu acho. A Queen City News é um veículo sediado em Charlotte e parece que foram eles que realmente denunciaram isso. McBee é uma pequena comunidade no condado de Darlington, na Carolina do Sul. Assim, eles estão expondo e revelando o que parece ser corrupção pública, má conduta no cargo e outros problemas que podem surgir nessa investigação. Esse é um ponto interessante e faz pensar. Vou ler os mandados emitidos contra Curtis e Block. Grande parte do conteúdo já está redigida, mas ainda conseguimos extrair muita informação. Então diz, abre aspas, em 14 de outubro de 2024, Janice Curtis levou a criança a um centro médico. A equipe médica examinou a criança e notou sangramento. O médico examinador opinou que os ferimentos poderiam ter sido causados por abuso, que poderia ser de natureza sexual. A equipe médica solicitou que o Departamento de Polícia de McBee e o Departamento de Serviços Sociais da Carolina do Sul comparecessem ao hospital. Agora, segundo relatos da Queen City News, entende-se que a criança tinha ferimentos em seus órgãos genitais. Certo, é disso que estamos falando aqui. E, aliás, a idade da criança é desconhecida. Citação. Curtis disse à equipe médica que os ferimentos foram causados quando a criança caiu na geladeira. Curtis disse que o ferimento aconteceu quando a criança estava sozinha em casa. Curtis informou ao capitão Gregory Block, da polícia de Memphis, réu neste caso, que um agressor sexual registrado morava e rondava a área. Na ligação inicial ao Departamento de Serviço Social, capitão Block informou que Curtis deixou a criança sozinha durante o incidente. Curtis estava tentando orientá-la sobre o que dizer. Os profissionais de saúde afirmaram que os ferimentos não condiziam com a explicação de Curtis e pediram a presença do Departamento de Serviço Social. Segundo o mandado, o médico que examinou os ferimentos da criança no centro médico avisou outro hospital que Curtis levaria a criança para um exame detalhado e que ela seria sedada. E quando o médico deu alta para essa menina, o mandado indica que era esperado que Block e Curtis a levassem até lá. Block foi ao hospital devido ao relato de possível suspeita. E, inicialmente, parece que ele faz tudo certo, não é? Ligando para os serviços sociais, relatando o que tanto Curtis quanto os médicos disseram e assim por diante. E,
Até onde o médico sabe, a garota está indo para outro hospital para um exame mais detalhado. Tyler, paramos bem aí. Essa parte parece estar correta, certo? O que esse capitão está fazendo? Haveria documentação de que essas coisas também foram feitas? Sim, deveria haver, né? Então, o bloco que estava investigando isso deveria estar fazendo anotações e toda a resposta dele se deve à ligação que ele recebeu do departamento médico, que foi para o departamento de polícia. Tudo está sendo feito de forma transparente agora. Uma entrevista forense é necessária. Ele investiga isso. Isso é o que você espera que aconteça, mas as coisas, você sabe, acabaram sendo diferentes. As coisas mudaram rápido. Por quê? Por algum motivo? Ok, Block rapidamente parece voltar atrás em tudo. Citação: menos de 1 hora depois de ligar inicialmente para o Departamento de Serviço Social, o capitão Block ligou novamente para o Departamento de Serviço Social e disse que disse que a criança não tinha redigido e que os ferimentos que o médico colocou em seu relatório e enviou para ela eram compatíveis com a explicação. Com base no contexto e no mandado, esta seção indica que Block retornou ao Departamento de Serviço Social, afirmou não haver evidências de abuso sexual e que a explicação de Curtis parecia plausível. Então ela caiu na geladeira e machucou os órgãos genitais de verdade. Ele informou ao Departamento de Serviço Social, conforme o mandado, que investigaria e marcaria uma entrevista forense para a criança. Ele teria pedido o cancelamento da resposta do Departamento de Serviço Social. Tyler, qual alerta você quer abordar primeiro? Primeiro, ele deveria ter agido de imediato e levado a criança ao centro médico para ser examinada. E mesmo que ele acreditasse na história dela de que o ferimento era compatível com os fatos que lhe foram apresentados, ele ainda assim deveria ter feito um profissional de saúde examinar isso. Não faz absolutamente nenhum sentido você ter uma criança que está machucada. Você tem um policial que fez um juramento de proteger e servir. E bem aqui, a pessoa que não tem formação ou treinamento médico está decidindo simplesmente encobrir toda a operação e tomar sua própria decisão, dizendo que ele vai decidir o que é melhor em relação aos próximos passos. Esse é o principal sinal de alerta imediato. Sim, e a partir daqui, parece que Block começou a se afundar cada vez mais. Por que eu digo isso? Porque ouça isso, abre aspas, o capitão Block gerou um relatório de incidente do Departamento de Polícia Metropolitana intitulado Redigido, que continha uma declaração falsa e informações parciais que eram enganosas. O capitão Block também escreveu uma carta para a escola, dizendo que investigou a lesão. Então, Tyler, se for verdade que Curtis e Block mentem sobre o ataque e tentam encobrir, muitos indivíduos e órgãos terão documentação oficial dessa mentira. Vai ser muito difícil, eu acho, do ponto de vista da defesa, tentar argumentar contra isso, certo? Isso vai ser muito difícil e é aqui que a má conduta no cargo entra em cena. Ele pode emitir relatórios falsos e registrar declarações diferentes. Ele pode ligar ou desligar as imagens da própria câmera corporal. Sabe, os agentes da lei recebem confiança para agir corretamente ao usar o distintivo. Então, é exatamente aqui que todos os problemas começam. Quero dizer, as perguntas que eu tenho são: Block a conhecia quando fez o relato? Ele deveria? Outro policial do departamento deveria investigar isso? Porque a forma como mudou tão rapidamente me leva a acreditar que ou havia algum histórico anterior, ou houve alguma conversa entre eles e um acordo que fizeram, e então ele começou a manipular o sistema. Sim, eu estava pensando a mesma coisa. Qual foi essa conversa? Foi, e aliás, eu não sei, mas fico pensando se a alegação poderia ser: será que ela disse algo para ele que fez com que ele mudasse de ideia e tentasse encobrir isso? Vamos refletir um pouco sobre isso, pois não tenho prova definitiva, mas vamos considerar assim. Então, de acordo com os mandados, apenas alguns dias após essa primeira visita ao hospital, Curtis teria levado a criança de volta, com queixas de sangue na urina, dificuldade para urinar e um odor forte. Novamente, o médico ficou desconfiado. Não esqueçamos da vítima nesse caso. O mandado diz que o médico viu lesões na parte redigida da criança. O capitão Bloco disse ao médico que não se preocupava com agressão sexual, mas agendaria uma entrevista forense
para a criança. Então, Tyler, mesma pergunta de antes. O hospital tem alguma responsabilidade de acompanhar a investigação, apesar do que o Capitão Bloco está dizendo a este médico de que não estava preocupado com uma agressão sexual? Não, então o hospital, eles são comunicantes obrigatórios e relataram isso às autoridades e ao Departamento de Serviço Social. Normalmente, o Departamento de Serviços Sociais ou a polícia acompanham a entrevista forense. O Departamento de Serviço Social interviria e removeria temporariamente a guarda da criança do pai, mãe ou responsável na situação. E, como eles denunciaram para as autoridades, e é aqui que a situação piora bastante, Bloco decide avisar ao Departamento de Serviço Social que ele mesmo vai realizar a entrevista forense e basicamente diz para eles ficarem de fora. Então, a criança aqui, a vítima, ainda está com essa mulher que é ou uma coisa ou outra, e eu não vou difamá-la, não sei nada disso, mas parece que ela tenta impedir que alguma informação venha à tona. Ela sabe o que acontece com a criança, seja abuso sexual, outro tipo, ou até pode ser a autora. E é isso que levanta os grandes alertas. A vítima aqui é uma criança menor de idade. Você tem a polícia envolvida. Todo o sistema falhou em protegê-la por causa das ações desse policial. Sim, e o que preocupa é que se você é um médico, se você é o hospital e está repassando essa informação para a polícia, você não vai conseguir questioná-los e dizer: espera aí, por que vocês não estão investigando isso? Por que você acha que não houve agressão sexual? Quero dizer, você relatou isso à polícia. Essa ideia do que estão acusando ele agora é meio impensável que haveria uma tentativa de encobrir isso. Mas agora precisamos ver onde tudo está e tomar um rumo realmente sensacionalista. Porque aparentemente, depois que Bloco conheceu Curtis em relação a essa série horrível de acusações, os dois começaram a dormir juntos. Citação: Capitão Bloco e Curtis iniciaram um relacionamento sexual após esse incidente, que continuou até, e aí está redigido. Ok, Tyler, o que você acha desse desdobramento? Quais são as regras sobre interações e relacionamentos entre a polícia e membros do público? Eu imagino que, se você está lidando com alguém que é suspeito ou com alguém que está denunciando um crime, uma suposta vítima em um caso, você não deve ter nenhum tipo de relacionamento sexual com essa pessoa. Isso mostra muito mais da história se essas alegações forem verdade. Com certeza não. Não existe nenhuma situação plausível em que deveria ser permitido que um policial se envolvesse em um relacionamento sexual enquanto conduz uma investigação em andamento sobre a pessoa com quem ele está tendo esse relacionamento sexual. E pelo que não sabemos se eles se conheciam antes. Nós sabemos que eles se envolveram em um relacionamento sexual depois que ele começou a relatar e investigar isso. Isso é um alerta. Ele pode estar sendo tendencioso na investigação. Segundo, ele obviamente sente atração e existe algum relacionamento físico entre os dois. E isso leva ele, você sabe, a usar o distintivo de forma indevida. E essa é a má conduta no cargo e uma clara obstrução aqui, baseada nas declarações falsas dele, nos relatórios, no relacionamento contínuo. Essas são todas coisas que nunca deveriam ter acontecido, e é por isso que tudo isso foi terceirizado para a divisão de aplicação da lei da Carolina do Sul para investigar, porque isso cheira a jogo sujo de longe. O depoimento diz que Block e Curtis não fizeram o necessário para garantir ajuda à criança vítima, correto? Não esqueçamos da vítima. A criança não foi levada para exame conforme instruído. A SLED não encontrou nenhum médico em unidades de saúde que tenham afirmado não haver abuso. Nenhum documento foi enviado para análise ao nome ocultado, nem foi agendada entrevista forense, como informou o Capitão Block ao Departamento de Serviço Social e Profissionais de Saúde. Em julho de 2025, o Departamento de Serviço Social iniciou investigação. Curtis se negou a levar a criança para entrevista forense. Curtis recusou entrevistas forenses sobre uma denúncia prévia ao Departamento de Serviço Social em início de 2024. Em 28 de julho de 2025, Curtis ligou para Redigido e pediu ao médico que mudasse o laudo para afirmar que não havia indícios de possível abuso sexual. Na próxima sessão, há um erro. O depoimento menciona 2025, mas deveria ser 2024. Diz, entre 14 de outubro de 2024
E o presente Capitão Block, policial certificado, forneceu informações falsas ou enganosas ao Departamento de Serviço Social Escola, instalações médicas e em relatório do Departamento de Polícia Metropolitana, Block nunca agendou uma entrevista forense. De 14 de outubro de 2024 até agora, Janice Curtis expôs uma criança a risco de dano à saúde mental ou física, relacionado a possível abuso sexual. Curtis também tentou impedir intencionalmente o SLED e o Departamento de Serviço Social de realizarem suas investigações. Agora, um repórter investigativo da Queen City News, Jody Barr, abordou Block depois que ele pagou uma fiança de $5.000 para sair da cadeia. E nessa entrevista em estilo de emboscada, Block disse a Barr que era inocente. Aqui está parte da conversa. Block afirmou: "Não sou culpado, senhor. Não havia provas de agressão ou abuso sexual. São 23 anos de carreira limpa. Nunca fiz nada de errado, só cumpri meu trabalho. E eu acho que isso é por causa de brigas com certas pessoas. Por favor, lembre-se, cara, eu tenho filhos. Você entende o que eu estou dizendo?" Barr responde: "Você pensou nisso quando conheceu a senhorita Curtis e lidou com aquele caso?" Block diz: "Sim, senhor, eu pensei. E eu sei onde você quer chegar, mas você não sabe toda a história e tudo mais." Então, Tyler, antes de tudo, por que Block responderia à mídia? Não consigo imaginar que isso seja sempre algo benéfico a se fazer. Mas, Tyler, o que você achou da resposta dele? Bem, ele nunca deveria ter respondido à mídia. Claro, tudo o que ele disser pode ser usado contra ele depois. Mas, obviamente, ele achou que era inteligente o suficiente, ou acho que tinha capacidade para falar com a mídia por conta própria. E, em segundo lugar, a resposta dele, o que mais me chama a atenção, é quando ele diz que não havia evidências de abuso físico ou sexual. Ele não tem o treinamento necessário para chegar a essa conclusão. O hospital considerou os fatos e o que viu suficientes para acreditar que deveria haver uma entrevista forense com a criança. E essa entrevista forense serve para, você sabe, cortar o mato e atravessar as árvores para descobrir o que aconteceu, colocar a criança em um lugar seguro, a vítima, onde ela possa ser questionada em um ambiente que induza a honestidade e de uma forma que as crianças se sintam confortáveis para falar. E é gravada. Mas Block, por algum motivo, achava que era mais esperto do que os profissionais de saúde e as pessoas que têm treinamento específico para entrevistas forenses. E uma coisa que também me chama a atenção é que nem sabemos se a vítima chegou a fazer a entrevista forense, o que é uma tragédia aqui, e, portanto, a resposta de Block para mim só aprofunda a má conduta no cargo. Parece que ele obstruía a justiça ao assumir tudo, enquanto mantinha um relacionamento sexual com alguém que poderia ser acusado. De acordo com o veículo local WIS-10, os casos serão processados pelo gabinete do Procurador-Geral da Carolina do Sul. Investigamos as acusações contra Curtis e Block e veja o que descobrimos. Segundo o Código Penal da Carolina do Sul, quem tratar cruelmente, privar de sustento ou abrigo, ou causar dor desnecessária a uma criança, sendo pai, mãe, tutor ou responsável, é culpado de contravenção e pode ser preso por até 30 dias ou multado em até $200, conforme decisão do juiz. Para a acusação de má conduta contra Block, qualquer funcionário público com autoridade restrita a um distrito eleitoral ou judicial considerado culpado de má conduta, negligência, embriaguez, corrupção, fraude ou opressão pode ser indiciado e, se condenado, multado em até $1.000 e preso por até 1 ano. Os funcionários da cidade divulgaram um comunicado para a do WIS-10, dizendo que a cidade de McBee está ciente das acusações recentes envolvendo um de seus policiais e leva o assunto muito a sério. O policial foi suspenso sem remuneração. Continuamos comprometidos com a transparência, seguiremos cooperando com as autoridades e a cidade dará atualizações quando necessário. Registros do Tribunal do Condado de Chesterfield mostram a apresentação de documentos padrão, como moções para descoberta, mas não se sabe quando Curtis e Block voltarão ao tribunal. Tyler, indo para você, por que eles simplesmente não o demitiram? Essa é a conduta correta de suspensão? Aguardar o desenrolar do caso, eles investigam internamente?
Eu acho que eles poderiam tê-lo demitido. Eles simplesmente decidiram não fazer isso. Há evidências suficientes para isso. Eu acho que as alegações são corroboradas com base no que os profissionais de saúde recomendaram e no que Block fez aqui. Então, eu acho que eles deveriam ter feito isso imediatamente. Frequentemente, um policial é suspenso temporariamente durante uma investigação, pois ainda está sendo acusado. Ele não foi condenado nem se declarou culpado. E tem outra coisa que quero destacar aqui, Jesse, é que o escritório do Procurador-Geral o indiciou por obstrução da justiça segundo a Common Law, que tem uma pena de, no máximo, 10 anos. Então eu acho que eles analisaram isso e viram que era mais grave do que a nossa obstrução da justiça prevista em lei, que tem uma pena limitada a, no máximo, 1 ano. Eu acho que eles veem isso como um problema maior do que o nosso Código Regular prevê e querem garantir que haja alguma responsabilização aqui. E eu acho que é por isso que eles foram ao ponto de acusá-lo com base na obstrução da justiça pelo direito comum. Você acha que eles seriam julgados juntos? Você acha que seria uma situação em que eles ficariam apontando o dedo um para o outro? Você acha que eles admitiriam publicamente que não havia nada errado e estavam juntos nisso? Não sei. Me diga. É difícil. Estou tentando entender. Sim, eu acho que aqui, claro, eles são corréus até certo ponto. Mas eu acho que o policial tem mais em jogo aqui. Ele foi quem fez um juramento. Eu acho que a mulher envolvida provavelmente vai cooperar mais e fornecer mais informações, como mensagens, e-mails e datas em que teve relações sexuais ou um relacionamento físico para as autoridades. E eu acho que, no final das contas, provavelmente vai haver confissão de culpa de ambos. Eu só, com base no que vejo dessa investigação, não vejo nenhuma possibilidade de eles serem absolvidos. Porque, claramente, né, eu acho que a mulher que está sendo acusada aqui sabia o que eles estavam recomendando para a criança nessa entrevista forense. Ela chegou a ligar para o hospital pedindo a alteração do relatório, o que parece ser crueldade com a criança vítima. E o policial aqui simplesmente ignorou completamente seu distintivo, entrou em um relacionamento com a mulher que está sob investigação e impediu que a justiça fosse feita. Não vejo saída para eles, mas têm direito à representação. Eu espero que o advogado de defesa os defenda com vigor, mas não vejo uma absolvição no final das contas aqui. Me interesso quando o bloco diz que não sabemos tudo. Quero saber a história completa. Muito interessante e perturbador. Tyler Bailey, obrigado pelo seu tempo. Bom vê-lo. Foi bom vê-lo. Obrigado. Muito bem, pessoal. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.